Boa noite! Então eu vou começar a falar algumas coisas sobre o que fazer depois da constelação, tá? É necessário fazer um atendimento terapêutico? Não é necessário. O que deve ser feito? Bom, aí vai depender muito do quê? Primeiro, do tipo de problema que o cliente traz. Se o cliente traz um problema que é uma dinâmica crônica, que precisa mexer em muitas coisas, que ele não tem recursos internos adequados, falta ele desenvolver uma série de dinâmicas adultas, então, nesses casos, sugere-se que faça o quê? Busque um profissional que vai ajudá-lo a criar essa dinâmica mais adulta, criar mais recursos para ele chegar até lá. Muitas vezes em terapia, quando a coisa está bem complicada, eu sinto que está complicado e o recurso é muito pouco, muitas vezes eu coloco até dentro da constelação um profissional, um terapeuta, um profissional de ajuda que vai ajudá-lo a seguir por esse caminho. Agora, uma dinâmica que é muito importante, tem que prestar muita atenção. Nunca infantilizar o cliente. Se o cliente for capaz de vir buscar ajuda, você pode orientá-lo. Se você precisar, você pode procurar uma pessoa lá fora que vai te ajudar nessa jornada. E de preferência, um profissional que tenha noção de sistêmica, porque você prepara e trabalha o indivíduo dentro da sistêmica e de repente vai para um profissional que não tem noção de sistêmica e aí começa algo de levar para um outro caminho que muitas vezes é como se tivesse assim um pai e uma mãe, cada um falando uma coisa diferente. Então, o ideal é que tivesse um profissional, um terapeuta, que tivesse noção de sistêmica para ajudá-lo, porque ele já ampliou a consciência dele em relação a isso, e aí o que ele precisa é de uma ajuda para chegar até lá. Outra coisa importante é ficar assim. Aí eu fiz uma constelação. Então, se eu fiz uma constelação, resolveram todos os problemas do mundo. Isso aí é uma loucura. Não sei quem é que está passando essa imagem que a constelação parece uma mágica. Não, e tem outra, ainda fica assim. Eu fiz uma constelação. Eu fiz uma constelação. É a mesma coisa para mim falar assim, eu fiz uma cirurgia. Eu falo, mas você fez cirurgia do quê? Para quê? Foi bem indicada? Foi bem feita? Teve um bom resultado? Teve um diagnóstico adequado? Foi feita uma técnica adequada? Chegou no resultado? Porque senão, só o fato de ir e fazer uma constelação, a constelação em si não cura nada. Constelação não cura nada. A constelação é como se fosse um veículo. Quem comanda o veículo, que é o condutor, é que vai saber o que fazer com esse veículo. E aí fica uma situação que, inclusive, eu vou colocar muito isso aqui no Lapidação. As pessoas se escondem atrás de uma abordagem. E aí eu coloco assim, qual é o grau de responsabilidade que tem o profissional e qual o grau de responsabilidade que tem a abordagem na cura dos processos do cliente? Porque se ficar sem falar, a constelação cura, então não precisa de condutor. A maioria dos acidentes de carro é porque o problema é do carro. É claro que não, né? A grande, a enorme maioria, mais de 80%, talvez até 90% dos casos de acidente, acredito até mais, a culpa ou a responsabilidade é de quem conduz. E aí o que acontece é que as pessoas não se preparam como profissionais, não são profissionais adequados e se escondem atrás da abordagem. Ah, eu faço constelação. Se resolveu, é a constelação que resolve. Se não resolveu, é a constelação que não resolve. Quer dizer, o condutor, que é o profissional, não tem responsabilidade nenhuma. E aí eu coloco qual é o grau de responsabilidade do profissional e da abordagem. E não importa se é constelação. Pode ser psicanálise, pode ser Lacan, pode ser Reich, pode ser Freud, pode ser o que for. A abordagem fala uma série de coisas, uma dinâmica, tem uma filosofia. A questão é que a pessoa que está na abordagem, muitas vezes, diz que veste a camisa da abordagem, mas quando vai trabalhar com a abordagem, no fundo, ela nem está entendendo o que é aquela abordagem, quais são as características, os recursos que essa abordagem traz. Muita gente não sabe nem lidar direito com isso. Constelação é uma delas. Está cheio de gente aí fazendo constelação
na cara dura, vou fazer constelação na cara dura, qualquer coisa. E fica basicamente só curioso xeretando o campo. Só que não descobre qual é o problema e nem descobre qual é a solução. Só vai lá, mexe, mexeu. Mexeu e não resolveu nada. Então, condução de tratamento depois. E eu vou dizer, a grande maioria das pessoas que passaram por constelação, a grande maioria, pelo menos que passaram por mim, não necessitaram fazer algum atendimento depois para consolidar ou para fazer isso aqui. Muitos já estavam em terapia e muitas vezes o terapeuta encaminha o cliente para mim. E frequentemente o terapeuta vem junto, que ele quer ver o que está acontecendo lá. Por quê? Porque ele percebeu que travou em algum lugar. E aí esses terapeutas mais conscientes encaminham o cliente para o cliente dar uma avançada, e o próprio terapeuta está lá. Isso acontece tanto em constelação em grupo, como várias vezes individual. O terapeuta vai junto e isso abre um campo, serve até como uma supervisão para o terapeuta. E isso faz o quê? Aprimora, vou fazer assim, é como um efeito catalisador do resultado do cliente. E admiro muito esses terapeutas que têm essa forma de pensar. Por quê? Porque estão fazendo o melhor para o cliente. E se puder agregar profissionais, abordagens que vão se integrando para o melhor resultado do cliente, excelente. Então, a condução é sempre para ver o melhor resultado. Então, alguns casos que eu percebo, até dou uma dica, eu falo assim, se você sentir que está difícil você seguir por esse caminho, então você procure um profissional para te ajudar nessa jornada. Se você pegou a dinâmica, a minha voz já está indo embora. Se você já descobriu o que precisa fazer, como está a situação, é aquela história, né? Você descobriu o problema aqui, para de colocar energia nisso aqui e põe energia aqui. Quando você toma consciência disso, isso aqui geralmente vai perdendo a força, porque você sabe aonde você precisa trabalhar. E antes você estava gastando a sua energia num lugar inadequado. Então, eu vou dizer, a grande maioria das pessoas que passam por mim não precisaram ir para um terapeuta. Dependendo do caso, da situação, eu até oriento, falo, procure um terapeuta. Mas a questão é, o cliente é adulto. Não sou eu o responsável para dizer o que ele vai ter que fazer ou não fazer. Senão, eu estou tirando a dignidade e a força dele. Você é capaz, se precisar de ajuda, procure. Tanto pode procurar o constelador, como pode procurar outro profissional para ajudar nessa situação. Conversa clara de adulto com adulto. Senão, eu vejo ele pequenininho e falo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você vai fazer tantos meses assim, você vai fazer isso. O que eu acabei virando? A mensagem subliminar, você não sabe, eu sei. Então, isso dentro da sistêmica não é tão legal. A Eliane Calfa. Fernanda, eu também gostaria de saber, dentro da sua pergunta, uma questão que me aconteceu há 2 semanas. Eu conselhei uma doença do meu cliente, esquizofrenia. A avó paterna veio no lugar dele, pois ele estava em crise. Eu não sei se você constelou o seu cliente, porque quem foi cliente aí foi a avó, sabia? A avó levou uma dinâmica da família, mas não dá para dizer claramente que é o cliente. Então, você tem que tomar cuidado, já começar que a cliente mesmo foi a avó. E é interessante ser a avó. Onde está pai e mãe, hein? Já começa a ficar nessa história. E a avó vai levar a dinâmica até onde ela consegue pegar. A questão é, será que ela sabe tudo o que aconteceu entre pai, mãe e filha? Claro que não, né? Mas vamos lá. A avó paterna, ainda tem outro dado, a avó paterna veio no lugar dele, pois ele estava em crise. Ao terminar a constelação, eu estava bem, deve ser eu estava bem, todos ficaram bem. Depois de meia hora, quando comecei a relaxar e jantei, me deu uma crise fortíssima de labirintite. Interessante. Fernando, você acha que tem alguma relação com o que foi mexido no campo do cliente e ressonou no meu? Pode ser, bem provável. Durante a constelação, a cliente ficava com a cabeça balançando com o assassino e a vítima ao mesmo tempo. Então você já descobriu, então você pegou. Que geralmente esquizofrenia, a dinâmica frequentemente, antigamente o Hellinger falava que era com muita frequência. Depois ele falou 100% dos casos de esquizofrenia pode procurar que tem assassinato.
E é verdade, para mim também, pode procurar. E muitas vezes você sente no campo que tem alguma coisa. Não tem a lembrança consciente, mas tem alguma coisa. Às vezes você coloca lá, aquilo faz sentido no campo, tá? Agora, tá? Cada vez que você trabalha com psicose, esquizofrenia, uma psicose, você está mexendo em dinâmicas bem profundas dentro da constelação. E aí é uma dinâmica que até eu coloco muito na lapidação, que é algo assim. Você vai mexer com algo que é o campo do cliente, como você está em relação aos temas que os clientes trazem. Então, por exemplo, quando tem labirintite, então se você ficou lá com tontura, talvez ânsia de vômito, assim por diante, tem pessoas que perdem energia, tem pessoas que ficam sobrecarregadas e assim por diante. Eu vou perguntar assim, o quanto você entra no campo do cliente e o quanto você retorna para o seu campo. Você tem que fazer uma pulsação. Pulsação é, você vai até o campo, sente e volta. Você não pode ficar mergulhado no campo. Então, isso é fundamental para o constelador. Quando você pega casos complicados, se você entra, sentiu e sai, quando você sai é que você consegue se organizar e saber o que precisa ser feito. Se você entrar demais no campo e ficar lá, você fica preso no emaranhamento do cliente. Tem certas características de campo de cliente, de caráter e assim por diante, que promovem reações, já que foi falado de couraça, são reações tipo na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de agir. Pode pegar as minhas couraças cerebrais, musculares e viscerais. Por quê? Porque alguma coisa daquele campo pode mexer na minha. E casos de psicose têm uma dinâmica muito forte, assassinatos, traumas. Olha lá, nesse caso, o tio da avó matou um homem. Então, veja, o que você constelou foi o sistema, não aquele cliente. Então, preste atenção, você constelou o sistema, não o cliente. Nesse sistema tem uma dinâmica de esquizofrenia, tem assassinatos. Então, você trouxe mais consciência para o sistema, mas não é aquele cliente. Primeiro, isso aqui, quem estava lá, quem você estava trabalhando era a avó. Então, o nível de consciência que essa avó vai poder levar para o neto, para o sistema, é um. Se fosse os pais, a força seria maior. Se fosse o cliente e tivesse condições, você está surtado, aí não tem condição de fazer constelação. Tem que ter um adulto ali do sistema para poder ver. Mas sempre dá uma olhada, ver se foi dinâmica do sistema, que se você tem um estilo salvador, você acaba pegando demais e tem que ter uma distância saudável. Eu sempre faço uma comparação que fazer constelação é como dirigir. Tem certas situações que tem que saber qual é a distância. Você chega, percebe que distância você vai caminhando nessa jornada. Então, você não pode nem ficar longe demais e nem perto demais. Tá esquisito? Pulsa, mergulha, pega mais informação e volta. Essa pulsação é extremamente importante para o constelador. Isso é experiência, isso é supervisão, isso é trabalho pessoal e assim por diante, ok? É interessante, né? Existe o poder de um bom profissional. E aí as pessoas acham que tem alguma coisa externa, alguma coisa mágica que eu faço e vai dar certo. E é interessante, sabe o que é isso? Eu fico sempre assim, lapidar o constelador. O quanto mais você puder saber navegar, conduzir esse Titanic, às vezes é uma lancha rápida, às vezes é um Titanic, são situações complicadas. Você tem que aprender a conduzir, ver que tipo de estrada você está indo, que dinâmicas estão acontecendo. Muitas vezes tem dinâmicas que você já sabe como é que funciona aquilo lá. Geralmente eu faço associação com estrada. E o cliente pega por essa estrada, basicamente eu já sei que tipo de situações pode acontecer lá na frente. Quem olha fala, nossa, como é que ele sabe? Ixi, quantos centenas, às vezes milhares de casos eu já vi parecido com isso. Sabe quando você vê, já vi essa história, já tenho noção do que é. Agora, no início, quando eu estava lá, não tinha tanta noção, eu tinha que pesquisar o que pode ser, mas depois, com a prática, é claro que isso aí vai melhorando. Então, estou falando assim, prática é fundamental. E se você tiver alguém para ajudar, conduzir você nessa jornada profissional, é claro que você vai
acelerar o processo, ganhar a experiência, não só a sua, mas ganhar a experiência de um profissional que está te ajudando. Então, você não precisa ficar adivinhando, tem alguém que te mostra a coisa. Nossa, como é muito mais simples, né? Por isso, para ser um bom profissional, tem um tripé. Eu sempre falo desse tripé, que é um tema que eu também vou trabalhar na lapidação. Os cursos, que é o conhecimento teórico e prático, abordagens práticas que você tem, a experiência, isso aqui. A outra é o trabalho pessoal do profissional, porque você só consegue levar o cliente até onde você já foi. Você consegue mostrar para o cliente aquilo que você consegue enxergar. A constelação pode até mostrar, mas a questão é que o cliente não enxerga e muitas vezes o terapeuta também não enxerga. Então não adiantou nada. Aquilo mostrou, parece que é o cego conduzindo outro cego. E ninguém viu nada. Às vezes interpretam as coisas malucas. Então formação, cursos, técnicas, trabalho pessoal e uma outra dinâmica que é supervisão. Supervisão. Aqui, por exemplo, eu dou uma série de dicas que seriam como uma supervisão. Pegar um profissional que já tem mais experiência e te mostra. Às vezes você fica lá, de repente, passa, eu preciso talvez uns 10 anos para entender isso aqui. Aí você pega um mais experiente e fala, não, isso aqui é assim, assim, assim. Pronto, se quiser 10 anos, ok. Se quiser acelerar, tudo tem esse caminho, né? Experiência é fundamental. Fiz uma constelação com bonecos individual para minha irmã. Problemas de casal. Depois dessa nova posição da minha irmã, houve uma melhora muito grande. Meu cunhado, que estava bebendo todos os dias, passou de beber, deve ser parou de beber e quase não está bebendo mais. E ele nem participou, muita coisa melhorou. E é verdade isso aqui. Ele me pediu para fazer outra e falei para esperar mais um pouco para o campo se assentar. Agir correto? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você precisa esperar? Porque fica, vamos esperar. E aí, quanto tempo? Se ele tem motivação, se ele tem essa motivação e está vendo, de repente, com essa motivação, você ajuda e avança. É claro que você não é o melhor profissional para fazer isso, mas se você está conseguindo fazer e dando resultado, ok. A gente tem que tomar muito cuidado em fazer qualquer procedimento com família. Se você souber ficar isento o suficiente, até dá para mexer. Quando você mexe numa relação, por exemplo, de alcoolismo, a questão não é um indivíduo que é o doente, é o sistema que é o doente. E o mais difícil de tratar não é o dependente do álcool, da droga, do vício, seja lá o que for. O mais difícil de tratar é o codependente, porque o codependente acha que está saudável. E aqui você foi direto no codependente. E o codependente, quando entende a dinâmica, ele muda. E aí você vê que interessante, você trabalha o codependente, tem mais chance, a minha prática, a minha experiência, assim, se você conseguir trabalhar o codependente, é muito mais fácil para o dependente sair. Se você trabalha só com o dependente e não mexe no codependente, a dinâmica é muito mais complicada de trazer resultado. Então, o resultado melhor é com o codependente, e começou. E se ele está motivado, eu vou falar assim, pegou a motivação, ele está em movimento, de repente é só dar um empurrãozinho a mais. Então, não precisa tanto tempo, Marcelo. Manda bala aí, fala, ok, vamos ver. Então, não é questão do campo se assentar. Ele já está mudando. Se você puder mudar por um lado, porque você mexeu no codependente, agora no dependente. E, de repente, integra e fica mais fácil para avançar. Ok? Não precisaria ter tanto tempo. O ideal mesmo, às vezes, é trabalhar os dois juntos ao mesmo tempo, tá? Antes. Mas aqui, trabalhou com ela, trabalhe com ele isoladamente. E se você souber o que tem que fazer, você está só dando um empurrão a mais para a solução chegar. Ok, Marcelo? Mas parabéns, hein? Bons resultados aí. Preste bem atenção. Mãe e pai como função. Função. Entendeu? Se você entender que é função, porque as pessoas muitas vezes fazem uma confusão, que é o ser humano. De repente eu posso ter uma confusão, um problema com o meu pai, só que o meu pai eu estou colocando o meu pai numa função materna. Então, o meu conflito é com a função materna. E, de repente, isso vai para o lado esquerdo. Mas é com o pai. Mas o pai está em cima de uma dinâmica materna. E vice-versa. Você pode ter a mãe e está dentro de uma dinâmica
paterna, entendeu? Então veja como função, não como a pessoa. Em constelação é muito comum você ver assim, a pessoa vem, agora nesse final de semana aqui teve um grupo de constelação. Vixe, vieram vários casos. O problema é o meu pai, é o problema meu pai, meu pai, meu pai. Quando vai ver, não é o pai, é a mãe. Por quê? Colocou o pai substituindo a mãe. Eu vou buscar no pai o que a mãe não deu. E aí começa a dinâmica. Aí eu vejo o problema com o meu pai. Só que o problema real, o problema é com o meu pai. O problema real, de repente, era com a mãe. Então, em casos como esse, quando você vai ver, é função materna e função paterna. Não é aquele ser com crachazinho pai e mãe, tá? Isso aí precisa entender muito bem, senão vai fazer confusão. Você vai falar, mas não estou entendendo, é com o pai, mas estava de esquerda, não sei o quê. Função materna, função paterna, ok? Outra coisa, uma pessoa rígida. Como fazer com que ela não coloque os bonecos tentando mascarar a realidade? Mas por que você colocou só rígida? Todos os clientes, todos, não importa se é rígida, se é oral, se é esquizoide, se é psicopata, se é masoquista, não importa, todos vão mascarar a realidade. Toda vez que o cliente chega, ele vai colocar a máscara. Máscara. Então, a queixa dele vem da máscara. Aonde está? Ó, isso aqui é da máscara. É o que ele enxerga, o que ele vê, que ele consegue ver. De onde vem o problema? Da sombra. E onde está a solução? No selfie. Então, você tem que passar pela máscara, chegar na sombra para atingir o selfie. A solução ideal é quando está no selfie. A essência, o fluxo de amor está natural. Então, assim, não é o rígido. Todos os clientes falam da máscara, porque é onde eles acreditam que eles estão, por isso chama máscara. E por que chama sombra? Aquilo que ele não vê. E o terapeuta precisa ser ativo e procurar lá na sombra. Se não, se eu ficar só esperando que o cliente me mostre as coisas, ele vai mostrar o que ele enxerga. E quando é que você vai descobrir aquilo que ele não enxerga? Então, todos vão mascarar a realidade. Tanto é que se você trabalha com um grupo e trabalha com bonecos, você sabe que a hora que coloca o grupo e você fala assim, sigam seus movimentos. O que acontece? Aquilo começa a mudar. Então, quando você tem essa experiência de grupo, você sabe que a hora que ele está colocando os bonecos, ele está mentindo. Todos mentem. Todos os traços de caráter mentem. Mas se você tiver outros recursos, como, por exemplo, eu utilizo muitos recursos. Eu sou o quê? Terapeuta corporal. E ensino um monte de vezes como é que você identifica. Se você já identificou que ele é rígido, então você tem noção do trauma que ele carrega. E aí, quando você começa a fazer questionamentos, investigação diagnóstica, a primeira fase, você já tem uma noção do que está acontecendo com ele. E aí, quando ele posiciona, aí tem muitos dados que ele falou aqui na informação, e quando ele posiciona, esses dados não batem. Aí, o que eu faço? Eu começo a comparar o que ele falou com aquilo que ele montou. Eu sou mais perto da minha mãe. Quando vai lá, a mãe está longe, ela é mais perto do pai. Mas ele falou, só que a hora que ele posicionou, não era bem assim. Você vai ver muitos trabalhar muito com significados. Lembra das 4 leituras da constelação? Se pegar a constelação individual aqui nos bonecos. Então, o que é? Posicionamento, distância, direcionamento e significado. A maioria das pessoas não trabalham com significado. Outra, você começa a trabalhar com muitas perguntas. No curso de constelação individual, eu coloco muito foco nisso. Trabalho com perguntas. Faço o cliente falar. Se você falar, ele contesta. Mas quando você começa a perguntar e mostrar o que está acontecendo, então, se você tiver uma sacada, foi esperto e começar a entender dinâmicas de caráter, as questões, as dinâmicas que você está trazendo, começa a denunciar que aquilo que ele posicionou está falso, isso não faz sentido. Então, tudo isso vai levar ao quê? Se você tiver noção de caráter, e pelo jeito você já está mostrando aqui uma noção de caráter, já está fazendo diagnóstico da pessoa rígida. Então, a pessoa rígida, você já tem noção, a pessoa rígida veio de onde? Qual é o trauma principal?
na fase genital. Qual é a tendência? Fazer relações triangulares. Tem uma dificuldade de associar coração com sexualidade. O foco muito para a cabeça. Medo de intimidade, medo de amar, porque o coração pertence. Se for a mulher rígida, o coração pertence ao pai. Se for o homem rígido, pertence à mãe. Então vai ter uma dificuldade muito grande de amar uma pessoa só, porque metade fica na mãe ou pai, a outra metade, que é da sexualidade, fica com uma mulher lá fora. E se eu caso com alguém que está substituindo meu pai e minha mãe, é claro que vai ter, a sexualidade vai ter a tendência de ficar lá fora. Por quê? Porque você está vendo essas dinâmicas. Aí você sabe, ó, só de fazer isso aqui eu já tenho um monte de informação. O que eu vou pegar na constelação vai confirmar ou ver. Eu vou ver o que ele já enxerga, o que ele não enxerga. Então, se você souber fazer bons diagnósticos, agora, se fica dependendo só do posicionamento dele na constelação, é claro que você vai dançar. Muitos vão dançar. Por isso, a parte da investigação diagnóstica, que eu trabalho muito na constelação aqui do consciência sistêmica, para mim é fundamental. Senão as pessoas ficam só esperando que aparecem lá no diagnóstico, na constelação, só trabalhem com aquilo que tem lá. Então, você está perdendo muitas informações e possibilidades de solução. Então, você não deve confiar em tudo que ele está colocando. Mas, por exemplo, ele vai posicionar. Se eu conheço uma série de elementos, aí, de repente, ele posiciona de um jeito que eu falo, tá bom, então agora você pega a sexualidade e coloca, porque eu quero ver onde que ele vai colocar a sexualidade quando ele está do lado da mãe, mais longe da mulher, e onde vai pôr a sexualidade. E aí eu sei o que é sexualidade. Se você está no curso, você também sabe. Ele não sabe, ele vai confundir sexualidade com genitalidade, que é outra coisa completamente diferente. E aí, quando você vai começar a ver, aí você começa a questionamento. Você está olhando mais para o passado ou mais para o futuro? E aí, conforme você entende, começa a fazer perguntas e ele se envolver com aquilo, ele naturalmente começa a olhar para isso aqui. Aí ele vai olhar para o problema. Aí ele vai ter assim. E outra, como profissional, e essa pergunta aqui que você colocou é fundamental. Imagina que isso aqui, por exemplo, pegar você aqui, a mulher, e aqui o cliente. Essa posição, isso é uma coisa que eu trabalho muito nessa lapidação aqui. Onde fica a posição do terapeuta e do cliente. E aqui é o seguinte, se o cliente ficar olhando para a terapeuta, ele está olhando para o problema dele? Não. Na dinâmica sistêmica é interessante que, assim, tanto o terapeuta como o cliente precisam olhar para os problemas, para a vida e assim por diante. E a tendência é um ficar olhando para a cara do outro. E se o rígido começar a olhar demais para você, se for um homem, adivinha o que vai acontecer nessa relação? Você vai ficar no lugar de quem? Você vai começar a ter sensações, transferência, contra-transferência, assim por diante. Que dinâmicas vão ocorrer nessa relação? As dinâmicas da relação eu falo muito na lapidação 2. E aí você tem que tomar cuidado, senão você vai cair no jogo, na dinâmica do traço e caráter dele. Se você conhece o traço e caráter dele, você precisa ter uma distância adequada, senão você cai nesse jogo, ok? Ana Luísa, por que dizem que quando fazemos constelação, não podemos contar sobre a mesma para alguém? De onde vem isso? É verdade que a força da constelação se perde se contarmos? Depende, a questão é o seguinte, quando você faz a constelação, é para tocar na alma, e tem pessoas que têm uma tendência de racionalização. E a racionalização é um mecanismo de defesa. E se você deixar que aquilo que devia tocar na alma, a pessoa começa assim, não, então isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo, porque aquilo outro, então a minha mãe assim, meu pai assim. Então, quando vai para a cabeça, é para tirar da dinâmica do contato com a alma. E aí, quem usa muito a cabeça, fica assim, aí eu quero dar um significado na minha cabeça, eu quero explicar, me explica, que assim, 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 e a partir do momento que eu explicar, eu entendi, tá bom, eu entendi. O que eu fiz? Tirei daqui. Então, o que se sugere é não fique falando, porque quando você fala, você está tentando tirar o efeito que deu na alma para tentar colocar num controle mental. E na constelação, o foco é tirar do controle mental. É sentir a dinâmica, não pensar a dinâmica.
E por isso que se fala, não é para ficar contando e indo para a cabeça. Mas eu posso, se tocou na minha alma, de repente eu posso compartilhar sim com alguém a partir daqui. Se for a partir daqui, esquece. Então, por exemplo, você faz uma constelação, daqui a pouco o cliente chega no intervalo, daqui a pouco, Fernando, então me explica, olha, então isso foi assim, porque assim, porque assim. Se eu entrar no jogo dele, o que eu estou fazendo? Estou tirando o efeito terapêutico da constelação e pondo tudo aquilo dentro da cabeça dele. A cabeça é um copinho, é um copo. Nós estamos trabalhando com o oceano. E aí o indivíduo quer pegar o oceano e pôr no copo, porque se puser no copo eu entendi. Se não está fora do copo, eu não entendi. Se o objetivo é tirar do controle mental, porque isso é um mecanismo de defesa que está atrapalhando ele sentir, perceber a dinâmica que está acontecendo, se eu salientar e colocar um foco aqui na cabeça, ao invés de ajudar, estou atrapalhando. Deu para entender isso aqui? Agora, se isso tocou profundamente na minha alma, eu posso até chegar e compartilhar. Vou compartilhar com a Carla uma coisa, mas compartilhar de onde? Daqui. De coisas que eu vi que mudaram. Não, olha, eu vi isso, eu fiz assim, na cabeça. É só ver a pessoa quando fala. Ela tá a energia para cima ou está numa energia em contato aqui embaixo. Ok? Deu para entender qual é a dinâmica? Vamos lá. A Tatiana, o curso de bonecos ensina a chegar no ego? De novo, curso não ensina a chegar em lugar algum. Curso é a mesma coisa que você comprar um carro. Eu vou comprar um carro. Então, esse carro vai me levar em São Paulo? Eu não sei, você sabe dirigir? Deu para entender? Abordagem e o condutor. Então, nenhum curso vai te dizer isso. Agora, a sua atuação profissional, sim. Se você souber conduzir essa ferramenta de trabalho, isso vai te chegar, e não é chegar no ego, é chegar no self, tá? Vai chegar no self, que é a essência. E isso é uma coisa bem interessante. O que eu vejo na enorme maioria dos profissionais é que é assim. Então, por exemplo, pegando na máscara, sombra e self. O indivíduo vem na máscara. Se é um bom profissional, tem que mexer na sombra, porque a sombra é onde estão os problemas que ele não enxerga. E atravessando a sombra, chega na essência, que é o self, ali, a essência do indivíduo. E o grande objetivo é chegar lá. E por que ele montou máscara e sombra? Porque os traumas estavam vindo e ele precisou montar um personagem aqui fora e esconder um monte de coisas dentro dele. Isso é o ego, isso que eu escondo e mostro é o ego. O self é minha essência. O grande objetivo de todas as abordagens é fazer o quê? Chegar até o self do cliente. Self, a essência. Aí o que acontece? Veio um cliente, ele traz máscara. Todo cliente traz máscara. Se o terapeuta não souber mexer na sombra, o que vai acontecer? Vai ficar a máscara do cliente e máscara do terapeuta e aquilo não vira nada. Faz umas mudancinhas aqui, fala lindo, maravilhoso, não mexe em nada, é verdade, então tá bom, fala umas coisinhas, tá bom. Pronto. Resolveu? Claro que não resolveu. Isso qualquer abordagem. Eu vejo pessoas, tanto como profissional, tratando de clientes, como também supervisor ou professor, pessoas que são profissionais há décadas, mas no fundo nunca tem ferramenta para entrar no self, porque o próprio profissional não entrou no self. Então o que ele faz? Muitas vezes fica na máscara e fica rodando na máscara. Quando chega na sombra, o cliente começa a entrar em resistência, contestação, transferência negativa, não sei o que ele... aí sai, chega na sombra e constrói uma nova máscara, mas não chegou no self. Mudou o mecanismo de defesa, mas não chegou no self. Conclusão, ainda está numa carga, numa dinâmica egóica. Só mudou a forma de eu olhar, mas não mexeu na essência. E é por isso que muitos clientes buscam uma série de profissionais e a coisa não anda. Não anda. Por quê? Porque o foco não é chegar no self. Está cheio de terapeuta, não importa que abordagem, por isso não é o curso de boneco. Sabe quem vai chegar no self? Não é o curso, é a pessoa que faz a constelação. E se essa pessoa tem um objetivo de chegar lá, e isso ela tem que fazer principalmente com ela.
Se ela conseguiu encontrar esse caminho, ela pode conduzir os outros por esse caminho. Se ela não chegou, ela vai ficar rodando. E não importa se é com boneco, se é com curso de terapia corporal, com psicanálise, não tem a comportamental, cognitivo, a ericksoniana, não importa a abordagem, porque eu vou usar ferramentas, mas eu não sei aonde eu estou chegando com essa ferramenta. Aí eu tenho um monte de ferramentas. Que eu, como médico cirurgião, tenho uma caixa com um monte de instrumentos cirúrgicos, mas eu não sei mexer com aquilo. Será que esses instrumentos cirúrgicos vão trabalhar sozinhos? É claro que não. Então, qualquer curso, como eu falei anteriormente, tem um tripé de um bom profissional. Os cursos são fundamentais. Se você não tiver cursos, técnicas, você não tem ferramentas para trabalhar. Curso, trabalho pessoal. Você saber passar pela sombra e chegar no selfie. Se você sabe como é esse processo, você sabe como é que é o processo do cliente. Se você nunca passou, então vai ser difícil. E outra, supervisão. Aqui, por exemplo, eu estou falando, aqui não deixa de ser também uma supervisão que eu estou dando dicas, mostrando, tirando dúvidas. É você ter um profissional que já tem mais experiência, que pode te ajudar nisso aqui. Mas quem vai conduzir esse processo é o condutor. Quem é o condutor? O ser humano que vai ser o profissional. É a mesma coisa. Ah, eu sou pai, eu sou mãe. Então, pai é isso, mãe é aquilo. Não sei, eu posso ter filhos. Ser pai e mãe é uma função. Estou exercendo a função de uma forma adequada? É a mesma coisa. Eu posso fazer um monte de cursos. Eu estou na função profissional adequada? Se não, pode coletar um monte de cursos e não resolve. Então, precisa ver sempre o quê? O indivíduo que vai fazer isso. O curso não leva a lugar algum. O profissional leva, ok? Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bom? Boa noite. Estive recentemente com jovens de cursinho com dúvidas sobre opções de carreira profissional. Nesse encontro, percebi como a visão sistêmica e a técnica da constelação pode ajudá-los a esse objetivo, e bastante, muito. Minha pergunta é se a técnica da constelação e seus campos de atuação pode expandir e evoluir ainda mais do que temos hoje, sempre. A questão é o seguinte, a técnica tem recursos ilimitados. Quem é limitado? O profissional. A cada dia, desde que eu trabalho com as técnicas, vou pegar a técnica aqui da constelação, como podia pegar da psicoterapia corporal, da psicossomática e várias outras. As técnicas, as abordagens, eu tenho o meu nível de consciência e de utilização daquilo. Mas sabe o que acontece? Quanto mais eu me trabalho e mais experiência, eu consigo ver que dá para fazer mais coisas ainda. Muito mais. Então, você fala, dá para ampliar o campo de atuação? É claro que dá, e muito. Vai depender muito de quem? Do condutor, da experiência do condutor e o que fazer. É aquilo que eu sempre falo. Então, está aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um smartphone. Ó, eu comprei um smartphone. O smartphone vai fazer eu utilizar todos os recursos aqui? Não, se eu não souber utilizar os recursos, o smartphone é só um smartphone. Então, eu comprei, eu já vou usar todos os recursos. Se você souber usar, você usa. Se não souber, você não usa. Então, veja, qual é o foco principal? A pessoa que utiliza a abordagem. E isso é um foco. Por isso eu falo muito assim, eu não ensino a fazer constelação. Ensinar a fazer constelação é a coisa mais simples do mundo. Você me fala, em 5 minutos eu ensino qualquer um a fazer constelação. Ser constelador é uma caminhada, uma jornada progressiva, como você está vendo. Você está mexendo nesse campo, você vai ver, dá expandir, dá para mexer na pedagogia, dá para mexer na parte da justiça sistêmica, dá para mexer na medicina, dá para mexer na parte de família, dá casamento, dá infertilidade, dá organizacional, dá para fazer com empresas familiares, dá. Se você entende a essência do trabalho sistêmico e os recursos, você vai mexer em todos os relacionamentos e sistemas, porque as leis são semelhantes. Mas se você entender a essência, você vai ver que você pode trabalhar em muitos campos, mas muitos campos. Se você não entender a essência, você vai ficar limitado. Então, quem é que dá o limite do trabalho? Que, aliás, é um outro tema que eu vou falar na lapidação. O limite do trabalho não é a abordagem que limita.
O que limita é o profissional. É quanto esse profissional consegue utilizar os recursos que essa abordagem tem. Se não falar, a constelação não dá para fazer isso. Não, você não sabe fazer isso com a constelação. Porque a constelação dá para ir muito mais longe. Aí você vai lá, por isso você vai num congresso, por isso tem um congresso aqui, que você vai ver pessoas mexendo com outras dinâmicas. Nossa, dá para fazer isso também com constelação? Dá. Com essa abordagem sistêmica, você consegue fazer isso? Consegue. Nesse congresso, por exemplo, eu estou falando dos 5 níveis de cura, que eu estou chegando até o epigenético. Epigenético, gente, quem trabalha em constelação deveria conhecer muito bem o que é epigenético. Porque essa ciência da epigenética comprova tudo aquilo que a gente está trabalhando. Não é uma... no congresso. E no congresso nós vamos falar muito sobre essa abordagem epigenética. Quero perguntar o que significa uma pessoa que nunca consegue relaxar. Está sempre fazendo, lendo, ouvindo para aprender, ser útil, evoluir, enfim, a vida é muito pesada. Vixe, o que você está descrevendo aqui, se eu não consigo relaxar, o corpo ele trabalha em polaridade. O tempo todo eu estou falando que é polaridade. Hoje mesmo eu já falei, as leis dos sistemas, polaridade. Existe dentro do organismo, isso aí eu falo muito na parte de doença, que é a fisiologia, tem o mundo do simpático e o mundo do parasimpático, que é o quê? Polaridade. Simpático, se aqui for o simpático. Simpático é reação de luta ou fuga, tem que estar atento, ativo, fazendo algo. No parasimpático, relaxamento e prazer. Relaxamento e prazer. Então, o que você está descrevendo aqui é uma pessoa que tem um desequilíbrio nessas polaridades. Então, se aqui for o simpático, ele está com uma hipertonia do simpático e uma hipotonia do parasimpático. Então, ele está sempre alerta e atento, em estresse, no controle, tentando fazer alguma coisa. Ele é o responsável por tudo. Geralmente, os controladores adoram ficar aqui. E aí, o que acontece? Ele não consegue relaxar, não consegue desligar. Então, ele vai ter o quê? Ele vai ciclar aqui, ó. Isso é saudável? Claro que não, isso aqui é fonte de doença. Como também, isso aqui, não consigo fazer nada, não consigo levantar, mas é muito difícil, eu estou muito cansado. É a mesma coisa, eu estou com o quê? Excesso de parasimpático e falta de simpático. E aí o que deveria ter? Um equilíbrio, uma pulsação. Então você está descrevendo um indivíduo que está com uma polarização. Isso aqui é caminho para a doença. Dentro da parte sistêmica, adivinha o que é essa polarização? Pai e mãe. Se essa relação é saudável, equilibrada, frequentemente o indivíduo está aqui. Outra, se ele está no parasimpático, é porque lá atrás as coisas estavam complicadas, ele tinha que ficar muito atento e vendo o que está acontecendo. Ele não sentia segurança no sistema, então ele tem que ficar acordado e atento para ver o que está acontecendo. E aí cria um padrão de funcionamento, ele passa a vida assim, adivinha a quantidade de doenças que ele está sujeito ou tem em relação a isso, ok? A Tatiana, sim, tem um curso de analista corporal, que ajuda bastante, exatamente. Se você associar o conhecimento que você tem da terapia corporal junto com a sistêmica, para mim foi fundamental isso aqui, vou colocar assim, potencializou e muitos resultados que eu tinha. Então, eu venho da psicoterapia corporal neo-reichiana, análise bioenergética, biossíntese, biodinâmica, eu venho desse lugar, do Kellyman também, e aí eu venho dessa força aqui. Quando entrou a sistêmica e eu consegui integrar, hoje eu associo muito os traços de caráter junto com as dinâmicas sistêmicas. No módulo 4 eu falo muito sobre isso. Ajuda mesmo. Então lá, Tatiana, mas o curso de psicossomática me ajudou a ver muitas coisas. E sempre que vejo uma dor, tento buscar lá na criança. Acho que os bonecos vão ajudar também. Claro que vão. Se você tiver a consciência do mundo, do adulto e da criança, a dinâmica da psicossomática, a dinâmica das doenças e as dinâmicas sistêmicas, conforme você vai integrando, você vai ver que tudo é a mesma linguagem. Tudo é a mesma linguagem. São só formas diferentes. E as informações, elas se complementam. Por isso que eu falo assim, o cliente vem para cá, como é que eu descubro o problema que está oculto por trás disso? Eu tenho 3 ferramentas básicas, tem outras, mas assim, basicamente são 3. Leitura corporal, corpo conta a realidade, conta o que está acontecendo com o indivíduo. Então, eu já sei os traumas que ele teve lá, porque está escrito no corpo dele.
A segunda, linguagem das doenças, que a doença mostra toda a somatização, tem por trás um conflito emocional infantil não resolvido. É a mesma coisa. Não deixa de ser uma linguagem de corpo também. A doença está falando do corpo também, apesar que tem outras doenças que não são corporais, mas a doença fala também do problema. E aí vem a constelação sistêmica, que é a ferramenta que nós utilizamos. E sabe o que acontece? As três dinâmicas me dão sempre a mesma informação. Por isso, muitas vezes, quando eu vou fazer constelação, esse final de semana foi... Adivinha o que vai acontecer nessa constelação? Vai ter isso, isso e isso. A hora que aparece e monta, adivinha onde chegou? Exatamente aquilo que eu estava falando. Por quê? Está escrito no cliente, na dinâmica do cliente. A constelação não é uma mágica que vem umas coisas que eu nem imaginava, não imaginava se você não tiver consciência dos padrões, das dinâmicas sistêmicas que o cliente carrega. Se você tiver noção, a constelação basicamente ajuda e muito para o cliente ver o problema dele. Ele fala uma coisa, mas a hora que mostra na constelação, fala, e agora? Cadê aquilo tudo que você falou? E frequentemente eu já sei a maioria dos problemas que vão aparecer na constelação. Não é surpresa, não é novidade. Porque eu já vi no corpo, já vi na análise da doença, dá para ver. Mas a constelação ajuda muito. E para mim ajuda muito o cliente a ver a própria história dele e ver as dinâmicas dele. Que ficava muito mais difícil dizer para ele o que ele tem. Fala, não concordo, é você que vê. Quando mostra na constelação, fica mais fácil. A Lúcia, por favor, pode explicar sobre os problemas nos dentes desde a adolescência? E por que desde a adolescência? Não pode ser desde a infância? Porque tudo que tem na adolescência, a base veio da infância. E da base da infância veio da relação da família. E assim por diante. A questão é saber o que é dente. Eu não sei que problema de dente tem aqui. Então, os dentes não é desde a adolescência. Os dentes começam lá atrás. Começa a nascer dente quando? 7 meses de idade. E aí os dentes vão começar a aparecer, aí os dentes de leite vão embora, vem dente permanente. A questão é qual é a função dos dentes. Cada dente aqui tem funções diferentes, então precisa ver que raio de problema é esse com dente. Dente tem a ver com agressividade, dente tem a ver com desmame, dente tem a ver com imagem, dente tem a ver com tanta coisa. Veja, os animais utilizam dentes para quê? Dentes e garras para agressividade, assertividade, colocar limites. Pessoas que têm dificuldade de colocar limites frequentemente vão perdendo os dentes ou deixando os dentes moles e assim por diante. Ou então tem uma agressividade enorme que ele usa os dentes para roer a unha. Então, os dentes dele arrebentam com as próprias garras. Então, ele joga agressividade contra ele. Isso aqui, por exemplo, ele vai ter uma série de tendências a ter, por exemplo, depressão, doença autoimune, que ele começa a atacar, engolir a sua própria raiva, problemas digestivos, úlceras, gastrites, duodenites, assim por diante. Está engolindo a raiva. Se eu coloco os dentes como uma revolta, então eu destruo, mordo tudo que está ao meu redor. Estou mordendo tudo que está ao meu redor, mas não estou resolvendo problemas. Porque se eu for um indivíduo com uma característica mais rebelde, pensando na adolescência, eu estou aqui para morder tudo. Então, eu vou quebrar meus dentes, eu vou arrebentar meus dentes. Por quê? Porque eu estou roendo, rasgando tudo, destruindo. Se eu sou uma pessoa que fica mais ruminando as coisas, aí não sei, fica ruminando. Tem as coisas que fica ruminando e começa a ter problemas nos molares. Se eu sou uma pessoa de morder e destruir, é mais aqui os incisivos. Se for rasgar com ferocidade, é o canino. Veja, isso aqui tá cheio de dinâmicas de dentes. Aí precisa ver que dinâmica está acontecendo. Que problema de dente? Não sei. O problema de dente já começa desde a infância, porque é na infância que começa todas essas histórias. Tá? Por exemplo, quando o dente aparece, está começando o quê? O dente começa a aparecer, está chegando a hora do desmame, é sair da relação com a mãe, porque o dente vai deixar a criança apta a comer comida que não é mais o leite, comida sólida, e comida sólida, que é papá, tem a ver com comida no mundo aqui fora. Significa começar a caminhar em direção ao pai e ficar menos necessária a mãe. E a dinâmica que acontece quando a mãe não é tão necessária? E a mãe autoriza, não autoriza, aprisiona, não aprisiona, dá de mamar, não dá? Nossa, tudo isso aí tem a ver com os dentes. Ok, Lúcia? Tem muita coisa aí. Então, pessoal, até a próxima.
A Rosane disse que eu cheguei agora, não sei se é a minha pergunta é para essa live. Agora, não sei se é ou se não é, a questão já encerrou a live. Fica para a próxima, Rosane. Ah, tá aqui, ela já respondeu, já fez. Estamos vivendo uma época de muitos casamentos homossexuais. Isso é morte de família? Sim. Toda vez que tem homossexualidade, morte de família é quando não tem descendentes. Então, se não tem descendentes, é porque aquela família adoeceu de um ponto que não gera mais descendentes. E não precisa ser só homossexual, tá cheio de heterossexual, também não tem filho. Quando não tem filho, é um diagnóstico de morte de família. Ah, mas aí pode adotar, pode fazer, mas está pegando de um outro sistema, porque por aquele sistema bloqueou. Ok? Mas é um tema interessantíssimo para se falar sobre isso. Tirando toda essa apologia da homossexualidade, da dinâmica, é isso, aí esquece. Então, isso aqui é outra história. Mas quer saber profundamente o que está acontecendo dinâmica de doença e morte de família? Vamos trabalhando mais na sistêmica, ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês todos aí. Um prazer ter vocês aqui conosco nessa live. Felizmente o Facebook deu certo. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!